Olá! Hoje nós vamos ver um pouco sobre os corticoides, ou também chamados corticosteroides. Os corticoides são substâncias encontradas em fármacos que têm um efeito imediato no controle e combate de várias doenças, pois eles modulam os processos inflamatórios e imunológicos. Eles são sintetizados a partir do cortisol, um hormônio normalmente fabricado pela glândula suprarrenal. Aqui está a nossa glândula suprarrenal, que se localiza acima dos rins. Elas também podem ser chamadas de glândulas adrenais. O cortisol ele é responsável pela regulação da homeostase, regulação eletrolítica, metabólica e inflamatória. Como vocês podem observar, existe um pico de produção de cortisol no nosso ciclo circadiano, que é ali por volta de 9 horas da manhã. Então, aqui, como vocês podem observar, a produção máxima, o pico de produção do cortisol é por volta de 9 horas da manhã. Ela vai sendo diminuída ao longo do dia, à noite ela quase cessa e por volta de 3 horas da manhã, mais ou menos, a gente tem um pico, né? O início da produção, do aumento da produção desse cortisol. Outra situação que pode aumentar a produção de cortisol é o estresse ou o trauma, pode ser físico ou emocional. Então, há uma liberação de cortisol e vai desencadear alguns sinais como hiperglicemia, aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. O corticoide é um medicamento análogo do cortisol e ele tem uma ação anti-inflamatória. Como que funciona isso? Então, ele adentra a membrana plasmática das nossas células e se liga ao receptor de glicocorticoide no citoplasma. Essa estrutura vai entrar no núcleo celular e vai ocasionar uma alteração na expressão gênica. Isso propiciará a inibição da transcrição de proteínas inflamatórias e, além disso, há também a inibição do ácido araquidônico. Portanto, ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Os corticoides, portanto, modulam os processos inflamatórios e imunológicos. Quando que a gente utiliza corticoide? Em 3 situações básicas. Inflamação, então ele funciona como anti-inflamatório esteroidal, ou seja, hormonal. Alergia, então ele é um antialérgico potente. E também doenças autoimunes, como um imunossupressor. Todas essas condições em que vocês estão lendo nesse slide podem ser indicadas para o uso de corticoide. Então, nós temos doenças respiratórias, autoimunes, doenças de pele, alergias, né? E a doença de Addison, que é quando existe uma insuficiência da glândula adrenal. Essa é a característica de um sujeito que tem a doença de Addison. Então, ele tem pouca produção de cortisol. Acontecem vários sinais e sintomas que podem inferir que esse indivíduo esteja com essa deficiência de cortisol. Então, ele precisa fazer reposição desse cortisol através dos corticoides. Quais são os mais utilizados? A hidrocortisona e a cortisona, que tem ação curta. Esse medicamento ele, tem uma durabilidade menor no organismo e é eliminado mais rápido. A prednisona, prednisolona, metilprednisolona e a triancinolona, que eles têm ação intermediária, então eles são para tratamentos mais longos, e eles demoram um pouco mais para serem eliminados do corpo. E a betametasona e a dexametasona, que já tem uma ação mais longa, utilizada mais em casos de necessidade urgente de corticoide, né? Então, só para reforçar, o primeiro grupo ali de ação curta é para a reposição desse hormônio, alguns casos de alergia. No segundo grupo de ação intermediária, utilizado para terapias crônicas e longas, como, por exemplo, sinusites, rinites, outras condições de pele, alguns tipos de dermatite. O terceiro grupo de ação longa, ele tem uma capacidade maior anti-inflamatória, então ele é mais utilizado em terapias agudas e mais graves, né? Como choque anafilático,
infecções mais graves, né? Então, esses são os grupos. Aqui eu trouxe alguns nomes comerciais de corticoides que vocês devem já ter ouvido falar. Então, Prelone, Meticortem, Predicin, Budecort, Avames, Nasonex, Clenil, Decadron, Diprospan, Berlizon e Betinovale. São alguns exemplos aí de corticoides dos variados grupos, ok? Vias de administração. Como os corticoides eles têm apresentações diversas, desde pomadas, cremes, géis, até soluções injetáveis, então as vias de administração são diversas. Pode ser administrados por via intramuscular, endovenosa, por aerossol, através de bombinhas ou inaladores, por via tópica e também por via sistêmica através da via oral, comprimidos, cápsulas. Os mais utilizados em unidade hospitalar e ambulatorial trouxe para vocês a hidrocortisona, Solucortef ou Flebocortide, que pode ser administrado IM ou EV, lembrando que dependendo da dosagem, a gente precisa administrar sempre de forma lenta, nunca abrir o soro ou deixar o gotejamento livre. Metilprednisolona, que é o Solumedrol, também pode ser utilizado intramuscular ou endovenoso, exatamente a mesma orientação da hidrocortisona, precisa diluir e a infusão precisa ser por um tempo superior a 40 minutos, então é um gotejamento mais lento. A dexametasona também pode ser intramuscular ou endovenosa em bolos. E a budesonida, que é o Budecort ou Pulmicort, que pode ser feita de forma inalatória, através das nebulizações. A pulsoterapia é uma outra possibilidade do uso de corticoide. É a administração de altas doses dessa medicação através da veia, né? Geralmente utiliza o Solumedrol e a dose pode variar de 1.000 mg por dia em 3 ou 5 dias. Então, é uma dose extremamente alta, precisa ter muito critério para essa prescrição. Quando que se utiliza? Para doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, e também para estados inflamatórios agudos com comprometimento cerebral. Então, muitas vezes vocês vão ver pacientes nas UTIs ou nas unidades de internação fazendo uso de pulsoterapia. É uma conduta, então, criteriosa, que exige, então, que o médico utilize apenas em momentos de crises ou de surtos dessas doenças, porque ela é uma imunossupressão muito forte. Ela tem o objetivo de neutralizar os efeitos da doença, mas com isso diminui muito o sistema de defesa do organismo, ok? Os efeitos colaterais dos corticoides são muitos também. Acne, hirsutismo, que é crescimento de pelo, cara de lua cheia, parada do crescimento, aumento de peso, dispepsia, distúrbios emocionais e mentais, hipertensão, úlcera, hiperglicemia, diabetes, infecções, osteoporose, trombose e até catarata. Então, precisa ter muito critério na indicação desses medicamentos, lembrando que ele não é de receita controlada, então precisa de orientação, não pode fazer automedicação por conta desses riscos. Aqui a gente vê a síndrome de Cushing, que é uma complicação do excesso de cortisol ou do excesso de corticoide em forma de medicamento, né? Essa é a característica clássica de quem faz uso há muito tempo de cortisol ou que tem um aumento nessa produção natural, tá bom? Outro efeito adverso é a alteração no crescimento e distribuição de gordura e de pele. Então, observem que essa criança, ela tem um peso acima do esperado para a idade e altura abaixo do esperado para a idade. Então, essa é uma característica comum. Para finalizar os cuidados de enfermagem, administrar os medicamentos sempre de preferência com alimentos, para evitar dispepsia, para prevenir úlcera. Em tratamentos prolongados, a gente tem que observar a alteração de humor que ela pode ocasionar. Administrar o medicamento preferencialmente pela manhã. Lógico que se o medicamento for de 12 em 12 horas, não tem como fazer só administração pela manhã. Mas se for uma vez ao dia, por exemplo, dar preferência para administrar 9, 8, 9 horas da manhã. Por quê, gente?
Como vocês viram, existe uma produção natural de cortisol no nosso corpo. Se eu utilizo um análogo, eu posso confundir, né, o eixo hipotalâmico, pituitário, adrenal, que é o canal de comunicação que faz a liberação desse cortisol. Eu posso confundir e ele pode dizer: ah, tá tudo bem, a gente tem corticoide na circulação, não precisa produzir cortisol. Né? Então, o ideal é que seja preferencialmente administrado pela manhã para não haver essa confusão. A retirada também deve ser gradual, com esquema de redução para problemas fisiológicos de controle hormonal. Esse descontrole que eu falei para vocês. Então, toda vez que o indivíduo usa um corticoide acima de 5 dias, 3 a 5 dias, a retirada precisa ser gradual, não pode ser abrupta, por conta dessa confusão que acontece no controle hormonal. Peso do paciente é importante para avaliar se está engordando, se não está. Controlar a pressão arterial por conta dessa reabsorção de água, e aí isso pode aumentar a pressão. Administrar dieta hipossódica, né, com teor reduzido de sal, de sódio, para redução do edema. Observar a osteoporose, então evitar quedas, principalmente em idosos, monitorar, prevenir que os idosos se levantem e sem uma ajuda, sem um auxílio, né? Prevenir quedas por conta dessa osteoporose e controlar a glicemia capilar, porque o corticoide ele estimula então o aumento da glicemia, ok? Aqui são as referências que eu utilizei. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço!